Olá, alunos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, aqui nós vamos começar mais um assunto, né, que é a Guerra do Paraguai e a disputa pelas fronteiras no Brasil. Bom, primeiro assunto nosso não vai ser a Guerra do Paraguai, a gente vai falar primeiro dos conflitos que ocorreram no Uruguai na década de 50, tá? E depois a gente fala a respeito da Guerra do Paraguai, 50 e 60, tá? Fala da Guerra do Paraguai, que é uma consequência, tá bom? Então aí nós temos duas imagens representando os principais líderes dessa Guerra do Paraguai. À nossa esquerda, que a minha esquerda, né, vai estar o Solano Lopes, e à direita o Dom Pedro II, tá? Imperador do Brasil. Bom, qual era o contexto, né, da América do Sul, né, do sul da América do Sul, né, em relação que vai levar à guerra, né, o quadro que vai estar pintado para a guerra ou conflito aí existente entre Brasil e, primeiramente, entre o conflito entre Brasil, Uruguai e Argentina, depois Brasil, né, e o Uruguai, e novamente Brasil e Paraguai. Então, quais os contextos históricos, né? Qual era o quadro pintado da época? Na Argentina, a Argentina ela está iniciando a sua república no ano de 1816, e então a Argentina era uma nação recém-formada, e durante esse período de criação da nação republicana argentina, surgiram grupos que eram contraditórios, que eram contrários um ao outro, que disputavam o poder dentro da Argentina e gerava como podemos assim, um quadro político de tensão, tá? Que eram os unitários, né? Esses unitários, eles eram comerciantes de Buenos Aires, a maioria deles era formada por comerciantes de Buenos Aires, e os federalistas, tá? Os unitários, eles queriam um poder mais centralizador a partir da capital Buenos Aires. Os federalistas, eles eram grandes proprietários e comerciantes voltados ao mercado interno. Os federalistas, eles queriam maior independência, autonomia para os estados ou as províncias, como era chamado na época. E aí esses dois grupos vão estar disputando o poder na Argentina, gerando, como eu falei para vocês, um quadro político de tensão. No Uruguai, nós vamos ter também o conflito entre dois grupos políticos, né, que vai estar disputando o poder constantemente, que vão ser os colorados e os brancos. Os colorados, eles eram ligados aos comerciantes e às potências estrangeiras, né, e o Brasil. Essas potências estrangeiras aí seria principalmente a Inglaterra. E o Brasil, tá? Então os colorados apoiavam e recebiam apoio também do Brasil. Os brancos eram proprietários rurais, né, que recebiam o apoio da Argentina. Então esses dois grupos estavam sempre se degladiando entre eles, buscando o poder ali dentro da República do Uruguai. Lembrando vocês que o Uruguai nasce como nação no ano de 1828, depois da guerra contra o Brasil, né? Essa guerra que durou 3 anos e que levou à independência do Uruguai em relação ao Brasil. No Paraguai, o Paraguai ele tinha uma política isolacionista, onde os projetos do Paraguai eram voltados para o desenvolvimento do comércio externo, só que para eles desenvolverem esse comércio externo, o Paraguai precisava de algo que a natureza não tinha sido generosa com eles, que era uma saída direta para o mar. Tá? Então o Paraguai ele se via muitas das vezes, né, de forma lenta esse processo de desenvolvimento, eles achavam que era em decorrência de não ter uma saída direta para o mar que facilitaria o comércio com nações europeias, com nações
principalmente da América do Norte e da Europa, tá? Eles eram bloqueados pelos argentinos na questão do Nordeste ali da Argentina, que controlavam a bacia do Prata e muitas das vezes causavam empecilhos para os paraguaios passarem com suas embarcações ali. Então o Paraguai buscava essa saída para o mar livre, né? Sobre o governo de Solano Lopes, que se tornou um ditador, ele vai modernizar a nação do Paraguai, ele vai investir na alfabetização da população e ele vai também investir no, vamos dizer assim, na formação do seu exército. Então ele vai investir num exército profissional, um exército estruturado, bem armado, e que vai estar se preparando para o que virá mais tarde, o que era um plano dele que até então não havia sido, né, descoberto por outras nações, que seria a expansão territorial do Paraguai. E o seu alvo era atingir, né, o Solano Lopes, o alvo era atingir Montevidéu e ter essa saída para o mar, mas não era somente Montevidéu, tá? Então vocês vão ver aí no decorrer da aula o que acontece a partir dessas intenções de Solano Lopes. Então vocês estão vendo aqui o contexto do que acontecia na Argentina, no Uruguai e no Paraguai, e vocês estão vendo que as tensões elas vão aumentando lentamente. E o Brasil? O Brasil está vivenciando, né, no segundo reinado, teve momentos de grandes tensões que foi durante o período regencial, mas já no segundo reinado a casa está sendo arrumada e o Brasil ele tem pretensões hegemônicas dentro da América do Sul. A política externa do Brasil na América do Sul eram de pretensões hegemônicas, ou seja, de exercer profunda influência sobre as demais nações. Aqui nós temos, tá, a região da Bacia do Prata, que vai ser o principal foco de conflito entre as 4 nações, tá? Aqui o Paraguai, por exemplo, gente, para poder ter saída para o mar, ele tinha que se utilizar aqui do rio Paraguai, e aqui ele saía no rio Paraná e chegava até aqui na Bacia do Prata, tá? E às vezes também saía aqui pelo rio Uruguai também, tá? Essa é chamada de Bacia do Prata porque a prata que era explorada dos incas durante o período colonial, ela era escoada por aqui, tá? Pelo interior desses rios, utilizando esses rios, saía aqui na bacia e no Atlântico e daqui ia direto para a Espanha. Então nós estamos vendo aqui o conflito acontecendo, tá? Essa linha azul que vocês estão vendo é a interferência do Brasil no Uruguai durante a década de 50. Então vamos ver isso aí. A guerra contra Oribes e Rosas, tá? Oribe, ele era o presidente do Uruguai, né? Que era aí comandava, né, os blancos, ele era do Partido dos Blancos, ele comandava os blancos durante a década de 50, né? E o Rosas era o presidente da Argentina. Em 1850, inicia-se um conflito entre Argentina, Uruguai e Brasil. Tá? O que acontece? É aquela disputa lá entre os blancos e os colorados. Tá? Então, estava tendo lá uma disputa eleitoral no Uruguai. Os blancos acabaram derrotando os colorados, lembrando que os colorados tinham o apoio do Brasil. E nessa época, os blancos recebiam o apoio do Rosas, que era o presidente da Argentina, tá? Só que lá na Argentina também estava tendo atrito, porque o Urquiza, ele era o governador de Corrientes, na Argentina, que era a parte nordeste da Argentina. O Urquiza, ele não se bicava com o Rosas, ou seja, os dois não se entendiam, os dois disputavam o poder. E no Uruguai tínhamos o Rivera, que era dos colorados, né, que era apoiado aí pelo Brasil e que tinha o apoio também do Urquiza. Então a situação estava em que ponto, tá? Urquiza, Rivera e Brasil se apoiavam mutuamente.
E a disputa lá no Uruguai era entre o Rivera e o Uribe. Tá? O Rivera representando os colorados e o Uribe representando os brancos. E tendo o apoio desses dois aí, o Brasil e o Urquiza, que era o governador de Corrientes. E o Uribe recebia o apoio de Rosas, tá? Que era o presidente da Argentina. O resultado, gente, foi que os brancos venceram as eleições e assim começaram a governar no Uruguai. Nesse período começou a ter uma série de invasões, pelo menos foi denunciado na época, uma série de invasões ao sul do Brasil, nas estâncias gaúchas. Estâncias são fazendas de gado. Os criadores de gado começaram a denunciar que as suas fazendas estavam sendo atacadas por causa dos brancos no Uruguai. Eles acusaram os brancos de estarem invadindo a fronteira brasileira, ultrapassando a fronteira e atacando essas fazendas, roubando o gado e muitas das vezes utilizando-se de extrema violência, como estuprando as mulheres e matando muitos homens. E aí os brancos do lado do Uruguai acusavam os brasileiros de terem iniciado, na verdade, essa reação por parte deles, dizendo que os brasileiros iam para o território uruguai e tomava o gado deles, tá? Então eles alegavam ser uma reação aí por parte dos brancos. Os brasileiros recorreram ao presidente da província do Rio Grande do Sul, não conseguiram nada e aí eles recorreram ao o imperador Dom Pedro II. Dom Pedro II então enviou um diplomata para o Uruguai, e já com precaução, porque Brasil e os brancos não se davam, e aí ele foi enviado para lá para tentar resolver o problema de forma pacífica. Ele não conseguindo um acordo, os ataques continuaram e o Brasil então enviou um ultimato para os brancos no Uruguai, dizendo ao Uribe que parasse com aqueles ataques, que desse um jeito, que senão o Brasil iria atacar o Uruguai. Não sendo tomada nenhuma precaução por parte do Uribe, o Brasil então cumpre com a sua palavra dada e acaba invadindo o Uruguai e atacando o Uruguai com apoio do Urquiza, apoio militar, e o apoio dos colorados. Essa guerra ela vai se estender até o ano de 1852, e de 51 a 52, tá? E o Brasil acaba chegando até Montevidéu e tirando o Uribe do poder. Tira o Uribe do poder e assume ali um governo colorado no Uruguai. Então, sob intervenção brasileira, a política do Uruguai vai sofrer alteração. E o Brasil não para por aí, ele atravessa ali a Bacia do Prata e ataca Buenos Aires, tá? Afastando também o Rosas do poder, tirando o Rosas ali da presidência da Argentina, e vai iniciar-se um novo governo aliado com o Brasil. Então, um novo governo, depois desse primeiro conflito com o Uruguai, da Argentina, vai ser aliado ao Brasil, porque eles derrubaram o Rosas, tá? O Brasil derruba o Rosas ali. Terminada a guerra, os colorados estão no poder e a coisa volta à normalidade, tá? Só que logo vai ter um novo conflito, tá bom? Aqui vocês estão vendo, a ação do Brasil, o objetivo tomar Montevidéu. Urquizas vem por dentro aqui com suas tropas, chega a Buenos Aires e encontra-se com as tropas do Brasil e derruba o Rosas aqui, tá? Inclusive com uma esquadra, tá, gente? Não foi só o exército que atacou, não. Teve a Marinha Brasileira, que utiliza-se da sua esquadra para atacar aqui também na Bacia do Prata. Segundo conflito, com interferência agora de Solano Lopes. Aí, em 1862, Francisco Solano Lopes assumiu o poder no Uruguai, no lugar do pai dele.
Então, o pai dele saiu e ele deu continuidade aí como se fosse um reinado. Mas não era, era a república, só que eles estavam como ditadores, tá? Então, o que acontece, gente, é que o Solano Lopes, ele começa a investir nas pretensões dele imperialistas aqui na América do Sul, que seria de expansão territorial com saída para o mar. Com pretensões imperialistas, né, na América do Sul, ele se aproximou dos federalistas argentinos. Né? Então ele vai se aproximar lá do grupo dos federalistas. Volta lá no começo da aula que vocês vão ver que eu falei sobre eles. Eles eram a favor de maior autonomia para as províncias. E ele se aproxima dos blancos no Uruguai. Tá? Aqueles mesmos blancos do primeiro conflito com o Brasil e o Urquiza aí, tá? Se posicionando contra o presidente Mitre. O Mitre passa a ser o presidente da Argentina. Ele era um general que se tornou presidente. E o Solano Lopes, ele passa a se posicionar contra esse presidente argentino, tá? Os colorados estavam sob o comando de Venâncio Flores, que tinham ainda o apoio do Brasil. E aí o que acontece? Teve novas eleições no Uruguai e de novo os blancos venceram com o apoio do Solano Lopes. Né? Quando os blancos venceram, novamente aqueles ataques à fronteira do Brasil reiniciaram. E o Brasil de novo manda lá um ultimato para o Uruguai dizendo que era para eles pararem com aquilo ou haveria uma intervenção militar do Brasil novamente. Nesse momento que o Brasil ameaçou, o Solano Lopes interferiu e ele manda um ultimato para o Brasil dizendo que não fizesse aquilo porque senão o Uruguai iria acabar invadindo o Brasil, vindo em socorro dos blancos no Uruguai. Tá? Essa foi aí vamos dizer assim, a desculpa encontrada por eles, né, para poder ter o primeiro ataque aí. O Brasil não dá importância para o aviso de Solano Lopes, não acreditando que ele seria capaz, foi um erro, deveria ter tido uma previsão aí, deveria ter tido estudos em cima de como estava a situação do Paraguai, mas foi ignorado. E aí o Brasil envia tropas para o Uruguai, agora com apoio, né, do presidente argentino. Vamos pernilongo aqui, gente, enchendo o saco. Do presidente argentino, tá? E o Brasil então derruba novamente o governo ali dos blancos. Só que aí o ultimato do Paraguai não foi um ultimato em vão. O Paraguai acaba iniciando a primeira invasão ao território do Brasil. O Solano Lopes ordena a invasão aí, olha, em setembro o Brasil invade o Uruguai, setembro de 64. Quando foi em dezembro de 64, Solano Lopes invadiu o Mato Grosso, tá? Não existia ainda Mato Grosso do Sul, era só Mato Grosso. Invadiu algumas cidades do Mato Grosso, atacando essas cidades sem aviso prévio. Tá? Antes dele atacar essas cidades do Mato Grosso, ele sequestrou o presidente da província de Mato Grosso, que estava retornando do Rio de Janeiro, passando ali pelos rios que eu falei para vocês, né, o Rio Paraná, o Rio Paraguai, para chegar até o Mato Grosso. Era uma viagem mais rápida do que vindo por terra pelo interior do Brasil. Ele acaba sequestrando um navio brasileiro, que é um ato de guerra, e ele sequestra o presidente da província no Mato Grosso. Logo depois ele ataca essas cidades, tá, do Mato Grosso e começam então começa o conflito com o Paraguai. Essa guerra ela vai de praticamente começo de 1865 até o ano de 1870. Na época, muita gente achava que essa guerra duraria pouco tempo, como foi com o Uruguai, porém ela vai reservar surpresas, porque o Paraguai vai demonstrar estar muito bem preparado para esse conflito. Solano preparou o exército para isso, tá? Vou parar por aqui para a gente iniciar um novo vídeo falando só especificamente sobre a Guerra do Paraguai. Fiquem com Deus.